Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. Para sua reforma. Moreninha, a primeira entrega, São Luís também já em funcionamento, subsede em andamento a construção, São Roque a ordem expedida, agora Vila Rica a expedição da ordem, vai ficar faltando Vila Celeste, que também nós faremos no segundo momento. Não estava cadastrado no sistema pelo número de unidades que nós podíamos cadastrar naquele momento, mas assim que passar esse processo de reforma desses que estão aqui, faremos também o da Vila Celeste, que está necessitando muito dessas reformas, como os demais também o estavam, né? Então, as unidades todas elas vão estar preparadas, tanto na estrutura física quanto equipamentos. Foram muitos equipamentos comprados, ainda aguardamos autorização federal para comprarmos mais alguns através de emendas parlamentares, alguma coisa próxima de R$400 mil, para deixar bem equipado e o nosso servidor preparado para atender bem o cidadão. E também nós estamos fazendo um trabalho muito forte de conversação com as equipes e procurar fazer o servidor entender qual é o verdadeiro papel em cada uma das funções. Ontem tivemos uma conversa forte na educação. Ficamos lá por mais de 2 horas conversando com a equipe apenas da Secretaria. Agora vamos abrir também para os diretores das escolas, a equipe pedagógica e administrativa, e também depois nos outros setores, e a saúde, e todas as secretarias, né? Procurando fazer com que o servidor público entenda o seu verdadeiro papel, que a estrutura física é a necessidade para termos aí condições dignas e plenas de trabalho, e o cidadão um bom ambiente para ser recebido, mas o mais importante é o calor humano, a receptividade, a pessoa ser bem abrigada e bem recebida. Prefeito Justo, nós tivemos esta semana recebendo novos equipamentos que serão destinados aí para a saúde. Principalmente no atendimento à farmácia básica. Está exposto na frente da prefeitura, aguardando a tramitação e a incorporação no patrimônio, seguro, que é um Fiat Doblô. Vai trabalhar principalmente na farmácia e também para atendimento da secretaria, mas principalmente para isso. Homologamos anteontem um processo licitatório, ontem um processo licitatório, na ordem aí de R$1.600.000, todos eles de medicamento. Alguns estão já próximos do seu término, mas está todo processado, comprado. A partir da próxima semana começam a chegar novamente. Eu sei que tem alguns produtos que não estão tendo em algumas unidades. Ninguém da secretaria me avisou, mas os pacientes falaram: prefeito, começou a faltar tal medicamento. Falei, então tá bom, ainda bem que já está licitado, serviço contratado e já será entregue. Muito embora não deveria ter faltado. Foram poucos dias, é claro, mas não pode. E esse veículo vai ser simplesmente para isso. O que acontecia às vezes é que trazendo medicamento de Toledo ou de Cascavel, através do consórcio do Ciscopar, que são comprados alguns pelo preço que ele é oferecido, vinha junto com alguns transportes lá de pacientes, e às vezes oferecendo o risco de uma caixa cair, como aconteceu já. Não machucou, mas olha o susto que causa, o trauma que causa. Então é um Fiat Doblô que vem aí para incorporar na frota para esse tipo de serviço principalmente. Prefeito Justo, nós tivemos início das aulas em Santa Helena esta semana. Quais serão os investimentos feitos na educação primária? Bem, essa conversa que tivemos com a educação ontem foi muito forte em função disso, né? O resultado que nós queremos daquilo que de fato é o serviço prestado na educação. Antes ainda da entrega da ordem de serviço da unidade de saúde lá de São Roque, tinha a sessão da Câmara Jovem, estávamos lá com o Margon, o Tite, o Edson, o vereador João, o vereador Paulo Schreiner, o vereador Ricardo, que é da comunidade, estavam lá, e imediatamente depois disso fomos até a unidade de saúde e a criançada toda acompanhando. E de lá não teve como não ir até a escola, né? Tomar um lanche com elas e visitar as salas de aula. E quando você vive um momento como esse, você se depara com aquilo tudo que é o compromisso de gestão. Essa criançada aí sendo preparada para a vida, sendo preparada para o mercado de trabalho, sendo preparada para o mundo, um mundo às vezes muito cruel. E o papel às vezes não, o papel também da Secretaria de Educação, o papel do professor, do educador, é fazer o trabalho pedagógico, de ensinamento, mas também muitas vezes o papel de pai e de mãe. Às vezes a sociedade costuma reclamar de segurança, de problemas, mas a gente não tem conseguido muitas vezes cuidar da própria família, dos próprios filhos.
Claro que é um momento diferente, há uma certa rebeldia e tudo aquilo que nós estamos vendo e vivendo. E não tem como o professor se isentar nesse processo e não fazer a sua parte na educação também para a vida dessas crianças. E na educação nós temos aí as unidades escolares, a estrutura física também, que tem necessidade emergente. A mais emergente é São Clemente. Havia um recurso, há um recurso na verdade, há uma licitação feita pelo Estado aí para a reforma daquela estrutura lá em São Clemente, para a reforma dos banheiros que nós temos lá. É possível que demore um pouco, então nós vamos fazer de ordem direta. O município vai reformar aquela estrutura lá para que possa ter condição de uso, que hoje na verdade ele não está em condição desumana. E também lá em São Clemente o pessoal da escola vai cercar o ginásio, a quadra coberta na verdade com tijolo, vai murar até uma certa altura. Então a prefeitura vai comprar o material e na conversa lá com a direção da escola, com a PMF, eles vão edificar, vão levantar, vão construir o muro. Nós temos um problema sério em Moreninha também, que precisam de melhorias emergentes. Já foram levantados os problemas, estão sendo edificados projetos aí para sua restauração. E na unidade também do CEMEIS, que nós temos o de Moreninha, que lá é um caso à parte, né? Quando eu recebi o projeto com os memoriais e com o orçamento, 154 mil reais de proposta de reforma. Falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? É quase que um CEMEI novo, quase que uma creche nova, né? Mas olhando aquela estrutura, ou nós fazemos isso ou perdemos tudo que está lá, está deteriorando. A forma como foi concebido o projeto é fora da normalidade, fora da realidade. Não é para nós aqui em Santa Helena, mas infelizmente está lá e temos que resolver o problema. Então essas unidades todas aí passarão por restauração. Temos ordem de serviço também para emitir, já foi assinado o contrato da Inês Mocelin com algumas melhorias que precisam ser feitas lá. Temos um cadastro no PAR também, junto ao governo do estado e recurso federal para uma reforma muito maior na Inês Mocelin. Mas alguma coisa já foi contratada, dos pisos que nós temos lá, da relocação do parquinho e daquela estrutura que nós temos. Muito embora temos um auditório muito bom lá na Inês Mocelin, mas nunca foi utilizado e nós precisamos deixar isso em plenas condições, em pleno funcionamento. E os ginásios de esportes também, né? Começaram já pelo ginásio do Vila Rica, o ginásio central, algumas restaurações que foram feitas, algumas ainda deram alguns problemas mesmo depois de feito, mas o contrato prevê, aí se não ficou o serviço como precisava, deve ser refeito, né? Muito embora não estamos culpando ninguém, muito menos a empresa, dado a celeridade que nós precisávamos que tinha em função dos jogos escolares. Então, aquilo que não ficou da forma como precisava fazer, está sendo refeito lá para deixar tudo em plenas condições de uso. E todos passarão por essas restaurações, por essas reformas. O de São Miguelzinho era para ficar pronto agora dia 24, muito embora nós estaremos em Toledo com o governador no dia 24 e falamos que era para fazer a inauguração, entrega da mesma forma, não é a presença ou a ausência nossa que vai mudar isso, mas a comunidade entendeu que não, que esperaram tanto tempo por isso e gostaríamos que estivéssemos lá na entrega. Então nos próximos dias também será entregue o ginásio de esportes lá de São Miguelzinho. Também tem um asfalto para fazermos lá de Moreninha e São Miguelzinho, de repente fazemos num mesmo ato lá, simbólico, a inauguração dos dois serviços. Legal, bacana, prefeito. Falando sobre o CEMEIS, já que a gente comentou, nós temos algumas deficiências de professores, algumas faltas de professores no CEMEIS. Os novos concursados serão chamados? Imediatamente, André. Essa semana toda que passou, foi processada a documentação toda que havia necessidade. Graças a Deus aí um processo transparente, aberto, com a participação efetiva dos servidores, com muita publicidade. Então, a partir de segunda-feira, todos os concursados que foram selecionados nesse último processo que aconteceu, a partir de segunda-feira, todos serão chamados. São 30 vagas aí do CEMEIS, que para educador infantil, todos eles serão chamados e todos eles vão para o CEMEIS. Nós temos essa deficiência, precisamos abrir mais algumas vagas e só conseguiremos através desse chamamento. E as outras vagas também, para licitações, administrativa geral, contabilidade, recursos humanos, fiscal tributário, enfim, todas as vagas que tinham sido abertas e que foram concursadas serão chamadas imediatamente segunda-feira, o edital de chamamento de todos os aprovados no concurso. Prefeito Gilson, tem uma reclamação de um ouvinte, estão fazendo a reforma no ginásio da Vila Rica e ontem, por exemplo, todos os times, inclusive o nosso, da pessoa que está reclamando, fomos lá para jogar e estava tudo fechado. Como não avisam?
Infelizmente, a pessoa que é o contato que deveria fazer falhou na comunicação. Na verdade, no Vila Rica, o trabalho do piso, principalmente, foi feito em alguns pontos onde tinha maior deficiência. A empresa executou serviço naqueles pontos lá, mas o contrato previa que era o piso inteiro que deveria ser trabalhado, lixado e pintado e deixado em plenas condições de uso. O serviço ficou bom em alguns pontos lá, mas um pouco deficiente em outros. Então a empresa está refazendo esse serviço. O que faltou foi comunicação aí nas equipes, nas pessoas que tinham os seus horários contratados. Então uma falha aí de quem está fazendo o agendamento dos horários. Isso será cobrado também, nos desculpamos por isso, né? Mas o fechamento do ginásio é para aquela restauração e deixar em plenas condições de uso. Falando agora sobre educação, ensino superior, até que divulgando os classificados sendo realidade em Santa Helena. Olha, André, quando se refere à educação, e você puxou um assunto desde o começo do programa, que é a educação básica, né, o ensino fundamental, e isso dá muito prazer, de fato, em ver as coisas acontecendo, os sonhos que o povo de Santa Helena tem ao longo do tempo sendo realizados, tanto na Universidade Federal, quanto na Universidade Aberta do Brasil, e agora com o ETEC, que já processo selecionado, graças a Deus aí, a imprensa, vocês aqui na rádio, André, a divulgação que se deu, nós não tínhamos acesso ao número de inscritos, porque a pessoa que tem esse controle estava viajando, e aí ficávamos preocupados em saber, meu Deus do céu, será que deu inscrição? Não deu número suficiente? Não deu? Não podemos perder a oportunidade de termos aqui o ETEC, né? Mas o número superou as expectativas e superou os campos todos onde foram realizadas as inscrições. Santa Helena então deu exemplo, show de bola. Então, obrigado a todos que fizeram as inscrições, que acreditam no programa e que serão aí qualificados. Quem ficar para uma segunda chamada, com certeza novas turmas abrirão aí e terão acesso também à qualificação e ao ensino. Falando em ETEC, também é a Universidade Aberta do Brasil vindo para Santa Helena, prefeito. Assinamos o convênio, Andréia, ontem pela manhã, assinamos o convênio, veio do Governo do Estado, da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que é a mãe que será o guarda-chuva para abrigar a Universidade Aberta do Brasil. Está sendo remetido para o secretário de Ciência e Tecnologia para a sua assinatura, pactuação e convênio. Então, em questão de poucos dias aí, receberemos de volta a nossa cópia, a nossa via, os equipamentos já comprados, o recurso do Governo do Estado na ordem próxima de R$500 mil também sendo alocados para o município de Santa Helena, que era aquele compromisso que tinha o deputado Alex Canziani com o Governo do Estado, com o secretário de Ciência e Tecnologia, que era para a restauração, para a reforma da estrutura lá da universidade, onde nós tínhamos a nossa estrutura, né? Naquele momento não víamos possibilidade de esperar, fizemos de ordem própria, então encaminhamos um novo projeto para a compra de equipamentos e mobiliário e foi aprovado, já o recurso para estar alocado já no município de Santa Helena para que a gente possa fazer essa compra. Então quase R$500 mil nesse espaço aí, através do governo. Então, graças a Deus, Universidade Aberta do Brasil é uma universidade com graduação de nível superior, que todos os santelenenses que quiserem com certeza terão acesso, porque nós vamos buscar tantos cursos quantos tiverem a necessidade e tantas vagas quantos tiverem necessidade. Através da Universidade Federal, o processo de seleção é pelo SISU, mais de 1.000 inscrições aqui em Santa Helena, mas é o Brasil inteiro, são 5.563 municípios aí buscando vagas na Universidade Federal, independente do norte, nordeste, do sul do Brasil, que nós que somos aqui, mas nós temos uma área de abrangência grande, mas vem gente de todo o Brasil estudar aqui em Santa Helena. E a Universidade Aberta do Brasil não, isso já é um processo de seleção, não que não possa vir, pode vir, mas é um processo de seleção local, aí as pessoas terão acesso aí ao ensino superior, à graduação. Falando em ensino superior, o TFPR, prefeito, quando se iniciam as aulas aqui em Santa Helena, e nós temos já novidades em novos cursos, né? Opa, graças a Deus, André. Então, a Universidade Federal, quando nós tivemos aquele problema lá, aquele embate, buscávamos pela Unioeste, e deu um problema sério que todo mundo conhece, ou não conhece bem a história, mas não vem ao caso. O importante é a realização do sonho. E nós temos na Universidade Federal, dia 7 e 8 agora, no dia 7 e 8, estarão em Santa Helena os diretores de campus da Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Estarão aqui em Santa Helena conhecendo a estrutura, visualizando e também estabelecendo a relação de parceria entre si. Será dado posse a todos os aprovados nos concursos da Universidade Federal, possivelmente no dia 7, no dia 7 será feita essa posse, com a presença do reitor da universidade, e no dia 11
começam as aulas. É a aula magna dada pelo reitor da universidade. Os 2 cursos que nós temos já que estão aprovados, e já com os alunos selecionados, começam a funcionar no dia 11. E também temos aí a notícia do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, também já aprovado. Deve começar as aulas ainda no primeiro semestre de 2015. Então, Santa Helena, pela conversa que está tendo, pela força, pela vontade do Carlos Musselin, do Adelmo Plete, que é um santelenense, que conseguiram fazer isso em tempo recorde. Na verdade, a minha preocupação pessoal era de que não conseguíssemos colocar em funcionamento ainda esse ano. A vontade era no ano passado ainda, gente. Mas vocês não fazem ideia o trabalho que dá. Abrir uma universidade não é tão simples assim. Ainda mais federal como é. E o número de habitantes que temos em Santa Helena, que não é política de governo implantar um ensino superior no município do tamanho de Santa Helena. Conseguimos, aí está, é realidade, mas o tempo que foi conseguido é recorde. E o Carlos Musselin e o Plete se fizeram um esforço além do normal. O município foi muito parceiro, mas muito parceiro mesmo, eles reconhecem isso. E o município mais parceiro de todas as atividades das universidades é Santa Helena, de todos os campos que tem no Paraná, mas isso possibilitou então que pudessem começar as aulas agora. Porque se ficasse para o ano que vem, André, ia retardar um pouco o processo, tudo mais, aquela história toda. Porém, a frustração do povo de Santa Helena em não começar esse ano era de que, e não acreditariam nem que começasse no ano que vem. Então, graças a Deus está aí, é realidade. Os outros cursos também sendo já preparados, o planejamento para encaminhar para aprovação lá, que é a engenharia química, engenharia mecânica, que são cursos extraordinários. Então, graças a Deus, a universidade é aí a pleno vapor. Prefeito Jussi, o Piccoli, prefeito, eu quero elogiar as enfermeiras pelo bom atendimento, especialmente ao doutor Tiago. Então a gente vê aí que a gente tem reclamações, mas também vem elogios ao atendimento das enfermeiras e também parabéns aí ao doutor Tiago. O Piccoli, eu não posso contar a história do celular dele, ele deve estar ouvindo, mas Piccoli, fica tranquilo que aqui no ar eu não vou contar, só quando você estiver perto de amigos, né? Mas na saúde, Andréia, a gente costuma ouvir aquilo que é negativo, né? Aquilo que é ruim. Nós estávamos conversando com a Tere anteontem, conversando com o Rosão, conversando com a equipe, preparando melhor a equipe, conversando com eles, procurando fazer entender qual é o seu verdadeiro papel. Mas na sua grande maioria de atendimento, nós temos aí pessoas extraordinárias. E o doutor Tiago é o médico que se destaca, como temos também o doutor Carlos, que passou no concurso, graças a Deus, doutor Carlos Lanner, que também faz atendimento lá no pronto atendimento, faz plantão, agora também passou no concurso para o programa do Estratégia de Saúde da Família. E nós temos médicos extraordinários, nós temos uma equipe de enfermeiros, de técnicos, uma equipe toda na saúde extraordinária. Ainda tem alguns problemas, mas é bem pontual, é um ou outro servidor que acaba fazendo com que às vezes o serviço tenha problema. E nós tivemos um problema nessa semana. E graças a Deus as pessoas têm nos ligado, têm ligado para minha esposa, têm ligado na minha casa, no meu celular. Eu prefiro assim que seja mais por mensagem. Quando posso atender, atendo com tranquilidade, sem problema nenhum, gente. Mas a mensagem é um canal mais prático e eu leio todas as mensagens que eu recebo, os e-mails também, as críticas, os elogios, as sugestões, que são muito importantes. Mas olha só o que acontece. Por exemplo, essa semana uma criança foi atendida no hospital em Toledo e de lá ela teve alta. O motorista passou lá para pegar e no momento que ele passou para pegar, vindo de Cascavel, ela não tinha sido consultada, mas estava para ser consultada de forma imediata. E foi dito que era para ele esperar a criança trazer junto, né? Uma questão de pouquíssimos minutos, né? Não esperou a criança, veio para casa. De noite a família ligou, falou, não veio para casa. Ela foi vista imediatamente, alguém passou, foi lá, buscou a criança e trouxe até aqui. Mas isso é descomprometimento, gente. Isso não pode, não se admite isso. E o que aconteceu é que esse servidor já não está mais na saúde, quer dizer, não tem o perfil para isso, não pode. Por exemplo, na semana retrasada, um cidadão acabou sendo internado, ficou em Toledo, recebeu alta pela manhã. Aí como tinha um veículo em Toledo, o pessoal achou melhor esperar para que fosse trazido à tarde. Gente, quando você está no hospital e você recebe alta, se você puder vir correndo para casa, você vem correndo para casa. Então houve falha no sistema, acabou não sendo trazido no momento que precisava. Então essas coisas assim pequenas para a secretaria ou para o servidor, que às vezes incomodam muito todo o processo, né? Mas isso são casos bem pontuais e às vezes o que dá ênfase, o que dá destaque é isso. Agora,
aquilo que eu falei, eu reafirmo, gente, dos mais de 60 mil atendimentos que foram feitos no ano passado, por exemplo, alguns deram problemas, mas foram poucos. Agora, digamos que 1.000 tenha dado problema, e os 59, os 63 que foram mais de 60 que foram bem atendidos. Tem várias pessoas se dirigindo à secretaria e dizendo do trabalho. As pesquisas nós temos, constantemente eu fazemos, né? As pesquisas dizem o seguinte, Andréia: a secretaria que mais leva a pau, a saúde. A mais bem avaliada, a saúde, graças a Deus, muito bem avaliada, e é graças não é o prefeito, não é ao Margo, a Câmara, a secretária, é a equipe toda, é o conjunto. Então, quando há satisfação do povo, é a satisfação nossa também. São pontualmente 9 horas, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho volta com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Liberdade FM. Inverno mais quente é aqui. Delícia. São 9h03, 9h03, chegando com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito de hoje. Prefeito Jussi, nós temos uma pergunta e uma dúvida de um ouvinte pedindo sobre a regulamentação do loteamento Borchardt. E nós teremos outros loteamentos, serão regularizados? Com certeza, Andréia. Na verdade, do Borchardt, o trauma causado lá foi muito forte. Graças a Deus aí o Sérgio Bergental havia sido designado pelo Ministério, pelo juiz, para que fizesse a avaliação lá, para ir para penhora aquela área lá, para ir um possível leilão diante do não pagamento de uma fatura, né? E aquela área toda estava ainda no nome do Borchardt. Conversamos com ele falou: vou segurar isso aqui. Isso foi depois da eleição, ainda no ano retrasado. Se o juiz me chamar, eu vou argumentar com ele, mas vou segurar. E segurou aí por um bom tempo, André. Quando passou o processo político eleitoral, passou a eleição, isso foi depois da eleição, quando assumimos, aí conversamos com as pessoas lá do loteamento, eles criaram uma associação, pagaram a conta lá, que era uma conta relativamente alta, mas ela foi diminuída bastante, né? Então aquele loteamento todo, aquela área toda, que é uma área só, está no nome de uma associação. O Rodinei Esteves ajudou muito nisso, o Marco Damick ajudou muito nisso, o Luiz Vardelino, os vereadores já estiveram presentes, o Tite esteve lá, o Cosme, o Paulo, o Edson esteve lá, alguns vereadores a gente estiveram lá para a gente conversar com a comunidade, conversamos com a comunidade e agora está tudo no nome da associação. Nós lançamos aí um processo de contratação de serviço para regularização daquela área, divisão dos lotes que nós temos, para que cada um tenha aí a sua escritura e possa dormir tranquilo, ficar em paz, sabendo que aquilo é de sua propriedade, e com algumas melhorias, ou até financiamentos que quiser buscar aí, pode fazer, porque tem documentos, né? Já tinha aquele problema sério com relação à água, um problema de muitos anos. Desde que eu estou na política, tinha problema com a água lá. Graças a Deus resolvemos, perfuramos um novo poço, alimentamos o sistema e agora a regularização daquelas áreas lá. Então, em poucos dias aí estarão pessoas lá medindo, relocando, e depois disso as pessoas terão um documento que poderão escriturar aquela área em seu nome. E assim também temos um problema ali no Epitácio, aquela parte que desce à direita, também será, logo depois disso, será tratado esse assunto também com o Epitácio e mais alguns conflitos que nós temos no município de Santa Helena, que serão regularizados. Aí, não, mas a culpa é do cara que vendeu, a culpa é do cara que fez loteamento, a culpa... Gente, agora já nem mais importa muito de quem é a culpa, e sim quem pode resolver o problema. E graças a Deus o município pode resolver, tem essa disposição, tem pessoal qualificado, preparado para isso, e nós o faremos, né? Por uma questão de segurança, né? Já pensou se aquela área lá fosse para leilão, alguém comprasse? Meu Deus do céu, são 50 famílias que temos lá que teriam aí um problema sério, teriam que pagar a conta ou teriam que desocupar a área, né? Então, graças a Deus aí, já com o processo sendo contratado para regularização de toda aquela área lá. Prefeito, falando sobre esses conjuntos habitacionais, nós teremos novidades no programa tanto de habitação urbana como rural?
Nós temos uma agenda com o superintendente marcada para terça-feira. Antecipamos ela para segunda, que possivelmente na terça-feira teremos que ir até Curitiba. Então, na segunda-feira, com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Cascavel. Nós temos aí do PNHR vários casos aguardando. Recebemos um relatório de algumas pendências aí que a Caixa entende que seja necessário de alimentação de algumas casas, mas já foram alimentados os sistemas aí, tudo que precisava ser, e precisamos discutir aí com o superintendente para flexibilizar um pouco isso, porque o nosso cidadão aí precisa do atendimento, precisa dessa assistência, e o município também tem o dever de fazer. Então, na segunda-feira, com o superintendente da Caixa Econômica Federal, a Coapar já encaminhou as propostas, encaminhou os projetos, está tudo ok. Então, a partir de segunda-feira aí, com o superintendente da Caixa Econômica Federal, tanto na habitação rural quanto da urbana, que nós temos aqui dos programas lá de São Clemente, Vila Celeste e Subsede, que já foram aí feitos os cadastros, as inscrições, e de Moreninha, Esquina Céu Azul, que é daquele programa do FAR, e aqui na cidade, que compramos aquelas áreas que nós temos, aquelas 3, já tem mais um com manifestação de venda, mais um alqueire de área lá que nós teremos para construir casas, que vai passar um pouco daquele número que nós tínhamos estipulados inicialmente. O município vai fazer, independente agora desse processo político eleitoral, para que as inscrições não são feitas, vai lotear, vai fazer arruamento, vai fazer o meio-fio, vai fazer as galerias de água, de esgoto, e também a parte elétrica. Não é barato, mas é um dever do município também de procurar fazer esse programa de assistência. Prefeito Júcio, falando sobre habitação, também lembramos do IPTU 2014, que já foi lançado agora essa semana. Teremos reajuste? Como será o IPTU neste ano? Não, só reposição inflacionária. O IPTU de Santa Helena, ele é o mais barato de toda a região, gente. É só buscar aí os números dos municípios todos, dos arredores, é o município mais barato. Sempre o cidadão cobra por melhorias, ele quer a rua limpa, bem cuidada, o asfalto também não esburaqueado, que temos alguns problemas em Santa Helena. Falar em asfalto, está programado já para 5h30 da manhã de segunda-feira. 8 caminhões estarão em Itaipulândia pegando material, trazendo para Santa Helena para fazer aquele de Santa Clara até São Roque, né? E também virá para Santa Helena aqui para fazer esses retoques aí em alguns lugares que tem os buracos aí, para deixar com plena condição de uso, né? Então, esse processo todo já está fase final de conclusão aí, para que tenhamos aí uma acessibilidade garantida para todo mundo. Prefeito Júcio, nós tivemos o Feslena sendo realizado ontem em Subsede. Sucesso, Feslena, né? Graças a Deus. Estivemos lá na abertura. Às vezes dá umas correrias meio doido, né? E tinha o Feslena em Subsede, a programação era para começar às 8h30. Falei, pelo amor de Deus, gente, em respeito não a mim, né, mas ao povo que estava lá, porque eram 38 pessoas que estavam lá para se apresentar. Umas um pouco melhor, outras um pouco menos por não ter tido tanta participação, mas agora começa um processo aí onde as pessoas vão se preparando ao longo do tempo, porque isso vai ter continuidade, né? O grande trauma muitas vezes é você interromper um processo como vinha acontecendo. Então, a partir de agora pode ficar tranquilo que o festival não se interrompe. Em todos os distritos, começou por Subsede, 38 pessoas se apresentando, muitas crianças, o clube lá olha, quase que lotado, muita gente mesmo prestigiando, acompanhando, torcendo, vibrando, ótimas apresentações, ainda mais quando chegou o gospel, foi muito bom, o infantil foi legal, foi bom, gente criançada lá cantando, se divertindo, sertanejo, pop, olha, gente, graças a Deus aí, extraordinário, muito bom o festival lá. Então, ficamos na abertura, fomos a São Roque, que tinha também a festa junina, e estivemos lá, não dava para se mexer naquele clube lá em São Roque ontem, gente. Graças a Deus, essa integração que está existindo entre a comunidade escolar e a comunidade social como um todo é muito forte, e São Roque vem dando exemplo disso, e os outros distritos também o estão fazendo. Então, graças a Deus, aí vivemos um bom momento. Tanto é que lá em São Roque, no concurso de Sinhazinha, foram R$20 mil arrecadados no concurso de Sinhazinha, só nesse concurso de Sinhazinha, né? Então, graças a Deus, aí vai dar uma arrecadação muito forte em São Roque, e já tem uma destinação também para isso, e um pouco é isso, é clareza, as pessoas saber onde serão investidos esses recursos, que são recursos da PMF. Simpson é o presidente, o Dick é o tesoureiro, toda a equipe lá da diretoria, os diretores das escolas lá, a Erika, a Lorenia, a Marli, diretora do CEMEI.
Então, um processo bem integrado. Voltamos à subsede e terminou lá em subsede, era meia-noite, acho que meia-noite e meia, alguma coisa próximo disso, André. Foi até tarde, mas o pessoal estava lá. E empolgado, torcendo, vibrando, acompanhando, participando, fazendo parte mesmo do processo. Prefeito, é importante atividades como estas, até para a integração da escola com a comunidade, também para que eles possam receber alguns recursos para algumas coisas que as escolas necessitam, né? Na verdade, André, nós conversávamos até um pouco aqui fora do ar com relação à atividade esportiva, nós temos atividades culturais. Em São Roque, por exemplo, nos chamaram para uma conversa há um tempo atrás, e chegamos lá, a sala estava tomada, né? Estava toda a diretoria da PMF, os funcionários da escola, professores, diretores, servidores, todos lá para conversar. Conversamos com eles, com o vereador Ricardo, pediram 3 salas de aula. Na verdade não era sala de aula, que acaba sendo aula, mas é para balé, para artes, para educação física, para pintura, mas são 3 salas de aula, além do ginásio de esportes que está contratado lá para ser feito do lado da escola lá com um recurso federal, são mais de R$500 mil para isso. A proposta que eles fizeram foi a seguinte: o município compra o material e a escola se vira com o resto, com a mão de obra, com a pintura, com tudo. Só precisa do material. Orçamos já o material, fica num volume aí de R$150 mil aproximadamente, dependendo do processo licitatório, deve baixar um pouco esse valor, mas a prefeitura então vai comprar esse material e a escola vai fazer essas 3 salas de aula para educação física, para artes, dança. E nesse recurso também arrecadado aí pela PMF, aquilo que foi de ontem daquele concurso é para isso também, é uma relação de parceria que se busca, e quando a comunidade participa, se integra, ela também faz com que o resultado do trabalho apresentado seja bem melhor, bem mais positivo. Então não é só uma relação financeira, não, nós fazemos se vocês fizerem. Mas é muito maior que isso, gente. É a integração, é a socialização, é a participação, é as pessoas fazendo com que nunca mais ninguém tire o direito dessas pessoas participarem desse processo todo. O que nós estamos fazendo é isso. Algumas pessoas já perceberam, outras nem tanto, mas o que nós estamos fazendo é integrando. Então, independente de quem for, em que gestão que for, esse mecanismo não muda mais, porque o povo vai conquistando esse direito. Prefeito Júcio, falando sobre mudança, nós tivemos rumores de mudanças no primeiro escalão. Temos aí essas mudanças, acontecerão? Quais serão as mudanças? Teremos mudanças, sim, Andréia. Precisamos de algumas delas. Não tem trauma nenhum, não tem problema nenhum. Qualquer índice de irregularidade, qualquer indício de irregularidade, é uma questão assim de celeridade e de ajuste mesmo, né? Para buscar a cada uma com o perfil dele na função, né? E nós temos algumas situações aí que precisamos mudar no primeiro escalão aí, que é uma questão de perfil e de acompanhamento, até porque nós temos alguns serviços sendo contratados e de uma ordem muito grande, André, que vai dar um trabalho muito maior do que aquilo que estamos vivendo, né? Então vai precisar de um acompanhamento mais presente em algumas situações. Então nós teremos, era para ter acontecido durante a semana, dado a algumas atribuições muito fortes, a um trabalho intenso, uma correria doida essa semana aí, foi de respirar curto mesmo, André, mas nós teremos sim algumas mudanças que devem acontecer já nessa próxima semana. Prefeito Júcio, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, falando sobre a obra do ginásio de esportes de São Clemente. A construção está parada. O que está acontecendo? O que aconteceu com essa reforma? Na verdade, por coincidência, André, olha como é que são as coisas. Ontem, nessa conversa lá com a educação, nós pegamos os projetos todos que estavam lá, já foi votado pelo Legislativo uma alteração orçamentária para licitar a obra lá eu não sei se é continuidade ou se é um recomeço, não sei nem como dizer a termologia para aquilo lá, mas a culpa não é de gestor A, B ou C, a culpa é do município de Santa Helena, né? E nós temos que resolver. Então, graças a Deus, aí está tudo pronto, os projetos, o orçamento está com a solicitação de compras feita, né? Devemos assiná-la na terça-feira e vai para a licitação. Então, dentro de uns 60 dias deve estar licitado
iniciado e com as obras começando. Nós dizíamos que íamos fazer isso no segundo semestre, a contratação do serviço, e ele começaria a sua execução. Então, dentro de 60 para 90 dias, deve começar as obras lá para continuar aquela construção do ginásio de esportes de São Clemente. Vai ficar muito bom, muito embora o tempo aí causa trauma, né? Aquilo que foi feito até agora, pelo que sabemos, pelo que foi visualizado, pelo que os engenheiros em loco verificaram, a estrutura é muito boa, graças a Deus, gente. Então não há preocupação, e, meu Deus, vai continuar, como é que vai ficar? A estrutura que foi, a fundação, as paredes, tudo foi muito bem estruturado, né? A equipe que trabalhou lá trabalhou bem, então será continuado sim. Prefeito Jussi, falando sobre equipamentos, nós tivemos ontem, né, a entrega de um trator em Moreninha. Sim, Andréia, parece um ato tão simples, gente, parece assim ser tão banal, mas a importância que isso tem no desenvolvimento do serviço é fora do comum. É um trator de médio porte, são 130 cavalos, né? E nós tivemos um de 180 entregues em São Clemente, lá foi com participação do deputado Eduardo Ciar. Lá, e os dois, por coincidência, nenhum dos dois são candidatos a nada. E lá em Moreninha, numa articulação com o vereador Ricardo, o professor Lemos, mas quem propôs a emenda foi o deputado Rosinha, do Partido dos Trabalhadores. E entregamos ontem lá em Moreninha esse trator. O Miguel, o subprefeito, feliz da vida, satisfeito. O operador que nós temos lá em Moreninha é extraordinário, um excelente operador. E então os trabalhos não param, vai parar só quando tiver que fazer revisão mesmo. Essa é a verdade. Nós temos mais tratores que serão comprados ainda esse ano para equipar melhor as subprefeituras. Nós temos 4 retroescavadeiras, essas redes devem chegar ainda essa semana. Foram compradas ainda quando o Dinho estava na secretaria, e até em respeito a isso, uma delas vai para a subsede, uma retroescavadeira nova, em respeito à participação também do secretário nesse processo todo. E nós teremos aí um equipamento um equiparamento melhor também entre os serviços, né? Então nós vamos deixar bem estruturado, bem equipado aí, para que quando dá necessidade do serviço ele seja resolvido de forma rápida. Hoje nós lá em Moreninha, por exemplo, a pá carregadeira que nós temos lá é terceirizada, é uma pá de grande porte, faz um trabalho extraordinário. Então nós também estaremos comprando mais 2 pás carregadeiras, e nós temos 2 pás que irão para leilão, uma que é de São Clemente, e pensávamos numa restauração também, manutenção dela, mas é muito caro, não vale a pena, vai continuar dando problema. E a de São Roque também deu uns problemas lá, e foi para uma revisão e avaliação dela, e vai custar quase 70 mil reais para deixar ela em pleno funcionamento. Não vale a pena, gente. Vai para leilão, vamos comprar uma máquina nova que vai poder trabalhar por muito tempo aí, precisa do serviço, vai estar disponível. Certo, então, prefeito, são 9h20, chegando ao final o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Qual é a mensagem que você deixa, então, para a população de Santa Helena? Já falamos demais hoje, né, André? Falamos bastante hoje. Mas, graças a Deus, aí também informação para o povo de Santa Helena das ações administrativas. Essa semana também é uma semana intensa, de muito trabalho. A partir de segunda, como você comentou, André, e pediu, começo aí o chamamento dos concursados para incorporar no serviço público, e serão muito bem treinados também para que possam desenvolver o melhor serviço, o melhor trabalho, e teremos uma semana intensa de preparação também para receber os reitores, os diretores de campus, o reitor, os concursados da Universidade Federal Tecnológica do Paraná para sua posse. Então teremos uma semana de agenda muito forte. Devemos ir para Curitiba na terça-feira, resolver algumas questões de ordem administrativa do município de Santa Helena, mas uma semana de muito trabalho, até porque os caminhões que o município tem da estrutura própria ficarão a serviço dos asfaltamentos. Então eu diminui um pouco o ritmo dos cascalhamentos durante uma semana. Teremos alguns caminhões aí que temos contratados, são 7, e outras da equipe já contratada também que continuam. Então são 2 equipes que continuam no cascalho, e uma delas se retrai um pouco para ir trabalhar, puxar a lama asfáltica, porque nós contratamos da seguinte forma: contratamos a empresa, as máquinas para fazer a distribuição da massa asfáltica, e compramos a massa para baratear o serviço, 190 e poucos reais a tonelada de lama asfáltica, né? Então compramos a lama e pagamos para ela esparramar, sai aí quase que a metade do valor do serviço, como custaria se fosse contratar o serviço completo. Então uma semana aí intensa e de acompanhamento muito presente nessas obras, né? Então muito obrigado a todos vocês e um grande abraço. São 9h21, 9h21.
Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, aqui na programação da 87.9. As perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas na próxima semana no nosso quadro Café com o Prefeito. Você ouve Rádio Liberdade FM, canal 287,9, situada na Avenida Brasil, 1685, Santa Helena, Paraná.